Olá pessoal, resolvi passar aqui para responder uma pergunta que fizeram para mim aqui no direct do Instagram de uma aluna minha e que eu acredito que muitas pessoas devam ter a mesma dúvida. Sempre que eu recebo alguma dúvida, alguma pergunta, eu gosto de responder de formas diferentes porque eu sei que a gente tem públicos bem variados e uma das perguntas que ela me fez foi com relação a podcast. Se você assistiu minha aula de hoje pela manhã, eu comecei a falar não só alguns fundamentos da comunicação, mas eu comecei a falar sobre algumas possibilidades que as pessoas têm de trabalhar com a voz. E aí surgiu o nome podcast. E ela me perguntou assim hoje, mas podcast não é aquele negócio de entrevista? E eu entendi a dúvida dela. Então vamos esclarecer o que é o podcast. Funciona assim, gente. Existe os meios de comunicação. Por exemplo, jornal, revista são considerados mídias impressa, onde você lê. A rádio foi o veículo de comunicação que veio depois da imprensa, que foi o quê? O áudio, a pessoa ouvir o áudio. Como que funcionava antigamente? Você tinha que ter um radinho, aí você girava um botãozinho até achar uma rádio para você ouvir. Antigamente era assim. O que era isso? Era a frequência. Você sintonizava uma frequência para ouvir uma rádio. Nesta rádio tinha um locutor, tinha música. Esse era o formato antigo de rádio. Com o tempo, as rádios foram evoluindo. Nós começamos a ter rádio AM, FM. Aí quando a internet começou a acontecer no mundo, surgiu a rádio web, onde você podia sintonizar, ao invés de um radinho, você ia na internet e sintonizava ali um site para ouvir uma rádio web. Foi assim que começou. Da onde vem podcast? Podcast, o pod vem do iPod. iPod foi um aparelhinho que a Apple lançou, que foi uma grande inovação na época. Um aparelhinho bem pequenininho que você conseguia guardar músicas em MP3. Então você saía com aquele aparelhinho pequenininho, não precisava mais da fita cassete nem do CD. Então foi uma grande inovação. Então o podcast vem do iPod. Então eles pegaram só um pedacinho. E o casting, né, para completar a palavra podcast, veio de uma expressão em inglês que chama broadcasting. Isso, broadcasting, que significa o quê? Radiodifusão, transmissão. Então eles pegaram duas palavrinhas e criaram a expressão podcast. Isso aí surgiu mais ou menos em 2004. Inclusive eles usaram essa expressão porque em 2004 um jornal britânico fez uma matéria a respeito disso. Então, para a gente entender, o podcast, ele começou ali mais ou menos em 2004, e ele veio como uma opção de você gravar áudio e ouvir pela internet, só que não mais através de site. Então, não é uma rádio web, por isso que eles usaram outro nome. Então, você podia, naquele momento, subir áudios para a internet, que você acessaria através de plataformas. Isso foi o começo do podcast. Eu cheguei em São Paulo em 2005 e eu gravei alguns áudios para podcast num estúdio que tinha aqui em São Paulo. E normalmente quem usava nesse estúdio que eu gravava eram empresas. As empresas faziam alguns áudios e disponibilizavam nessas plataformas. O podcast também foi evoluindo. Depois que a internet cresceu mais, aí vamos entender de onde vem o podcast. Quando surgiu o Instagram, inicialmente o Instagram só tinha o quê? Foto. É como se fosse um álbum de foto na internet. E ele foi evoluindo. O podcast, quando surgiu, você podia gravar áudios e deixar na internet. Só que o podcast também evoluiu. Começou a surgir várias plataformas que distribuíam esses áudios na internet. Aí grandes nomes começaram a ficar famosos, que é o que a gente escuta hoje. Por exemplo, Spotify, Amazon, tem... Qual que são mais famosas? Tem o Google Cast, tem o SoundCloud, qual mais tem?
Basicamente esses. Tem algumas plataformas, mas as mais famosas aqui no Brasil acaba sendo o Spotify, SoundCloud, Deezer também. No começo, essas plataformas só tinham músicas. Então, antigamente, você fazia o quê? Antigamente, 2005, 2006. Você queria ouvir uma seleção de músicas, você não precisava mais acessar uma rádio. No começo era assim, eu não preciso acessar uma rádio, eu vou fazer minha seleção de música no podcast tal. Era só música. Aí eles começaram a colocar áudios também. Como eles perceberam que tinha bastante interesse, como eles perceberam que existia muito interesse, eles começaram a criar o quê? Seleções de temas. Então, se a pessoa gosta de falar de dieta, ele pode fazer um podcast de dieta. É como se fosse uma seleção do que ele gosta. Se ele quiser fazer uma seleção de assuntos jurídicos, ele monta. Aí a pessoa está perguntando aqui para mim, podcast é o mesmo que live? Vamos entender. Porque pode ser solo ou pode ser mais pessoas. Nós vamos chegar na tua resposta. Então, primeiro vamos entender o seguinte. Que o podcast começou, ele arquivava áudios. Depois ele começou a distribuir músicas. E depois ele chegou em temas diferentes. Podcast não é live. Eu já vou explicar a diferença. Então eles começaram a criar temas. E começou a ter muita procura. Qual é a vantagem do podcast? Quando eu subo um áudio ou algum conteúdo para algum podcast, ele consegue distribuir no mundo todo. Uma rádio, ela está restrita. A sua rádio pode ser numa cidade, num estado, no Brasil. Ela está restrita às pessoas que sintonizam ela. O podcast, ele faz diferente. Se eu estou no Spotify, se você digitar aí Spotify ou Amazon Music, ele vai abrir um monte de áudios, músicas, temas, conteúdos dos mais variados. Só que ele distribui para o mundo todo. Isso é o podcast, tá? O que acontece? Conforme as pessoas começaram a trabalhar com a internet, eles começaram a fazer uma série de misturas. Então, live, na verdade, o que significa live? Live significa que é ao vivo. É só isso que significa. É igual quando você fala assim na televisão, vamos entrar num link ao vivo. Eu trabalhei com televisão, link já é ao vivo. Mas a pessoa fala link ao vivo para todo mundo entender. Então, live é porque tá ao vivo. É só isso. Agora eu posso pegar a live que eu fiz e deixar gravada e subir no podcast. Tá? É a única diferença. Só que a gente acostumou a entender que live é um bate-papo. Mas aqui eu tô fazendo uma live com vocês porque agora eu estou ao vivo. Eu estou falando com vocês sozinha. Se eu quiser pegar essa live que eu fiz e subir para um podcast, eu posso. É isso que significa. Agora vamos entender o seguinte. Tem vantagem de você ter um podcast? Que tipo de vantagem você tem? Porque eu comentei na minha live, eu não sei se foi nessa de hoje, na minha aula da manhã, ou foi no meu grupo de mentoria que eu fiz ontem. Mas eu comentei que eu estava num podcast que eu sou ouvida por 40 países. O que acontece? Quando você entende o que é podcast, quando você tem algum conteúdo relevante, quando você consegue montar uma linha editorial, quando você consegue gravar, vale a pena você montar um podcast. Por quê? Não adianta nada eu fazer um podcast e não saber como chegar em vários países, que foi o meu caso. A primeira vez que eu fiz um podcast foi porque uma pessoa entrou em contato comigo precisando de uma voz feminina. E eu montei para essa pessoa, vendi para ela e percebi que era interessante, comecei a estudar e comecei a vender para outros clientes e resolvi montar o meu. Então eu fui aprendendo fazendo. Não tenha pressa. Para quem está assistindo a minha aula de manhã e eu estou ensinando como que vocês começam a trabalhar a comunicação no digital, eu estou falando sempre do Stories, não é à toa. Porque o Stories ele é muito mais visto do que se você for gravar um podcast agora. Se você não tiver
pelo menos um objetivo do que você quer fazer na internet, você vai perder muito tempo fazendo podcast, porque podcast ele precisa ter uma linha editorial bem definida, um tema bem definido, ele leva um tempo, ele demora um pouco para acontecer. Depois é uma maravilha, mas ele demora. Então, se você não sabe, vai naquilo que está mais simples agora. Aí me perguntaram assim, mas podcast não é aqueles negócio que tem entrevista na internet? A questão é que as pessoas começaram a melhorar o podcast, colocar imagem, gravar em estúdio, melhorar a qualidade da câmera, melhorar a qualidade do microfone. Por exemplo, os podcasts que eu faço, gente, são muito simples tecnicamente, né? Eu falo porque eu não aconselho nenhum locutor investir em equipamento antes dele saber trabalhar com a voz. Se você quer investir em algum equipamento, invista na sua voz. Por quê? Para você ter um equipamento bom, para você trabalhar com home studio, você vai gastar pelo menos R$ 3.000. Se você tiver menos que R$ 3.000 para você montar um bom estúdio, não vale a pena. Eu não tenho home studio. Gente, eu gravo tudo do meu celular. Tudo, tudo. Eu tenho muita vontade de ter um home studio, ainda quero ter. Mas hoje eu faço tudo da forma mais simples. Só que quando você ouve o meu podcast, se você for um profissional técnico, você vai falar assim, nossa, mas ela não tem um equipamento maravilhoso. O que interessa nesse momento para mim é a mensagem que eu tô mandando. E você ouvindo meu podcast, ele não tá ruim tecnicamente, mas claro, se você é um profissional experiente, você vai sentir falta de alguns recursos técnicos. Mas neste momento, no digital, o conteúdo é mais importante do que a qualidade técnica. Desde que esteja audível, ou seja agradável de ouvir, tá tudo bem. Como eu tenho uma habilidade de modular minha voz e fazer uma edição, no mínimo, é aceitável, eu consigo ter podcast. Onde que eu ganho em ter podcast? Tem vários ganhos. Eu ganho relevância na internet, que é uma questão de autoridade. Eu ganho uma distribuição do meu nome dentro da internet. Eu consigo exercitar uma série de coisas que eu preciso aplicar. E eu normalmente, quando eu quero fazer dinheiro com a minha voz, eu faço duas coisas. Ou eu vou treinando em mim, ou eu arrumo um cliente para que eu possa receber pelo que eu estou fazendo. É uma estratégia comercial que eu uso que funciona sempre. Então são coisas que você vai pegando com o tempo. Hoje, o que é importante você entender sobre podcast? Podcast é um tipo de veículo, assim como rádio, como televisão, é um tipo de veículo digital, ou seja, que a internet tem, que você pode subir áudios, conteúdos. No meu caso, eu tenho vários podcasts, mas esse meu que cresceu bastante é um podcast de oração e meditação. Por que ele cresceu tanto? Primeiro porque eu faço ele todos os dias, então ele é bastante trabalhoso. Depois, ele tem um tamanho e um formato interessante para as plataformas. E aí eu tive um crescimento muito rápido, porque eu segui uma regrinha do digital de criar um conteúdo bastante relevante. Eu tenho também no YouTube e eu tenho ele nas plataformas de podcast. Muito obrigada, Wilson. Então, você falou da voz limpa e incorporada, nem precisa de muitos recursos. Obrigada. Eu posso até falar com a voz mais limpa. Percebe que aqui tá mais limpa? Quando eu vou gravar, eu melhoro. Essa capacidade de você modular a sua voz, você vai pegando com o tempo e com técnica. Eu não nasci com a voz bonita e quando eu preciso trabalhar, eu vou ajustando a minha voz de acordo com o local que eu tô gravando. Isso é uma coisa que você vai pegando com o tempo, gente. Não tem outra maneira. Mas o segredo tá lá na Academia da Locução, onde eu tenho uma aula de técnica vocal. Gente, uma aula simples. Uma aula rápida de meia hora, mas que se você fizer ela, tua voz vai ficar bonita.
Como eu gravo todo dia, Wilson, por isso que eu incentivo os locutores a fazer. Eu gravo todo dia, então todo dia eu treino respiração, articulação, entonação, pausas, leitura. E esse podcast que eu faço de oração e meditação, por exemplo, não aparece o meu rosto. Por quê? É um exercício que eu faço de treinar a leitura. Como eu tenho que treinar a leitura, no podcast eu vou ter que fazer todo dia, então todo dia eu treino leitura, interpretação. Leitura, interpretação. Isso me facilita quando? Por que me facilita? Quem está assistindo as minhas aulas da série O Poder da Comunicação, eu explico tudo o que eu faço, da onde que eu pego essas informações, eu leio os livros técnicos, que eu sei que é chato, tem pessoas que não têm paciência, eu entendo. Eu leio os livros técnicos e eu vou aplicando nos ambientes que eu trabalho. Depois eu tenho que treinar. Aí eu pergunto, qual é a melhor maneira de treinar? Fazendo. Enquanto eu estou treinando todo dia leitura, eu consigo ter um podcast de oração, porque além de gostar de oração, eu entendo que a voz e a oração, ela se conecta com muitas pessoas e ela ajuda. A vibração da nossa voz, se ela estiver no ajuste certo, ela trabalha propriedades de cura. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas, por exemplo, as pessoas que estudam musicoterapia, elas sabem do que eu estou falando. As pessoas que estudam práticas meditativas sabem do que eu estou falando. Então, nesse podcast que eu faço de oração, eu trabalho a técnica da reprogramação mental. A pessoa ouve a minha voz, eu falo em tons diferentes, até se vocês quiserem ouvir, chama Despertar Podcast. Só você jogar no Google que vai aparecer em vários lugares e eu não paguei R$1 para o Google me divulgar. Aí são estratégias que eu utilizo. Vocês vão encontrar meu podcast. Eu estou em várias plataformas, tá? Amazon, Spotify, qual que é a outra? Eu nem sei o nome de todas, gente. É porque como eu tenho vários podcasts, eu tenho que ficar relembrando em qual que eu tô. Deixa eu olhar aqui. Eu tô no Anchor. Deixa eu abrir aqui é que algumas nem aparecem aqui pra mim, mas eu tô também. Ó, eu tô no Google Podcast. Eu tô no Spotify, na Amazon, no Anchor. Aí também no da Apple. Deixa ele abrir aqui, que daí vai aparecendo. Então, se você digitar meu nome, gente, aparece várias plataformas onde está aparecendo o meu podcast. Então, neste caso específico do despertar, eu treino leitura, eu treino um tom diferente, porque aqui vocês me escutam muito num tom diferente, lá eu falo calminho. Vou dar um exemplo aqui, tá? Seja bem-vindo ao Despertar. Eu sou Rosimelo e você vai me acompanhar hoje em mais um dia, mais uma jornada, mais uma oportunidade de fazer de hoje o melhor dia da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre... Aí eu faço um texto, na sequência eu faço uma oração. Então minha voz fica diferente, mais calma, mais pausada. Ali eu treino leitura, técnica de reprogramação mental, respiração. Então, para mim, aquele podcast, além de ser um podcast que ajuda pessoas a se curarem de doenças, porque eu acalmo, eu faço respiração, eu oro com as pessoas. Tem muitas pessoas que estão com depressão, que estão em sofrimento, e ter alguém orando junto é muito importante. Então, ele é um podcast que eu faço com muito amor. E ele é gravado todos os dias. Esse é um deles, tá? Então, é assim que eu trabalho neste caso. Então, antes de você pensar em fazer podcast, assista minhas aulas sobre o poder da comunicação. Porque tudo que eu faço são técnicas. Agora você vai gravar uma coisa que você não entende, que você ainda não sabe trabalhar a sua voz, que você tá pegando, você pode se frustrar. Aí você vai falar assim, mas não funciona. Gente, tudo na internet é demorado. Por que que nas minhas aulas O Poder da Comunicação eu tô falando só do Instagram?
Porque o Instagram, ele tem um perfil, ele é um tipo de ferramenta rápida, que você tem retorno rápido e que se der errado você também corrige mais rápido, e ela é uma plataforma mais viva em relação às outras. O que eu quero dizer com mais viva e mais dinâmica? Eu faço agora alguma coisa aqui, o Instagram já faz uma distribuição rápida em 24 horas. Tudo que eu faço aqui, ele faz uma distribuição rápida em 24 horas. Por exemplo, no YouTube, é totalmente diferente o jeito que funciona. Ali você tem que ter mais tempo, mais paciência. Eu testei várias coisas no YouTube. Por quê? Porque eu criei muitos canais para clientes meus, ou para clientes, ou para alunos. E aí depois que eu fui fazendo para mim. Eu tenho vários canais no YouTube também. Essas coisas você vai aprendendo com o tempo. Então, primeiro, vai entendendo os conceitos, igual essa aluna me perguntou sobre o podcast. Vai fazendo comigo nas aulas, todos os dias, os exercícios para você pegar intimidade com o Instagram. O que eu fui percebendo ao longo desse tempo? A maioria das pessoas da locução, elas são muito, assim, muito analfabetas digitais. Elas estão muito confusas ainda com as ferramentas. Então, a melhor maneira de você aprender é fazendo aos poucos. Agora, qual é a grande vantagem que eu falo tanto do podcast para os locutores? Imagina você que está chateado porque nenhuma rádio chamou você para trabalhar. Mesmo que uma rádio te chame, tem uma série de coisas que você vai ter que fazer para estar numa rádio muitas vezes pequena. Porque uma rádio maior é muito difícil ela dar oportunidade para quem está começando. Numa rádio menor, você não vai ter muita audiência. Agora pensa comigo, no meu caso, eu criei um podcast de meditação. Eu faço sozinha, da minha casa, e consigo chegar em 40 países. Eu não dependo de ninguém para fazer isso. E é um tipo de investimento a longo prazo. Então, quer dizer, hoje eu tenho condição de investir nisso. Se você não tem agora, não faz, porque você vai ficar desanimado muito rápido. Agora, o que eu posso dar de dica para você que é locutor e quer começar a ficar conhecido? Ficar conhecido é importante, por isso que eu falo do Instagram. Vamos imaginar que eu, Rosimelo, quisesse ter um programa de rádio. Não é o caso, não faço questão nenhuma, não tenho nada contra a rádio, mas eu não tenho esse deslumbre com rádio. Mas se eu quisesse fazer um programa de rádio, primeira coisa, eu ia definir o seguinte: qual programa eu faria? Vamos imaginar, tá, que eu gostasse de falar de fofoca, que é um tipo de programa bem comum em rádio, e às vezes você vai ter que entrar lá para fazer fofoca. E às vezes você fala, mas eu não queria falar de fofoca. Mas é o que temos para hoje. Então vamos imaginar que eu quisesse fazer um programa de fofoca. E aí a rádio não vai me contratar. O que eu faria? No Instagram, todo dia, igual rádio, todo dia no horário tal, eu faço uma live no Instagram como se fosse o meu programa de rádio. Simples assim, gente. Eu abriria a câmera, vamos supor, né? Olá, seja bem-vindo aqui ao Fofocas Web. Eu sou Rosimelo e hoje eu vou trazer uma fofoca quentíssima do artista tal. Falava como se eu estivesse dentro de uma rádio. Ficava ali 30 minutos, uma hora, falando de fofoca, falando de artista, falando de bastidor. Fechava a live, puxava essa live e colocava em formato de áudio e disparava nas plataformas de podcast. Eu não iria depender de rádio nenhuma. Aí você fala, mas eu posso fazer isso? Qualquer um pode. É isso que eu quero que você entenda. Então, assim, o podcast ele é uma ferramenta que, se você souber trabalhar, é uma excelente ferramenta. Mas para você que está chegando agora e ainda está perdido, o que eu incentivo para todos os locutores? Vai trabalhar na portinha de loja, no supermercado e vai ganhar o seu cachê, que é no mínimo R$200 por dia. Eu ganho muito mais, gente, mas tanto que ultimamente eu estou trabalhando pouco em loja, porque eu estou estudando muito. Mas o que eu quero te falar, vai para a porta de loja, vai fazer tua grana. Ganha teu dinheiro, junta teu caixa, vai estudando comigo, vai desenvolvendo. Depois você investe em outras coisas.
uma coisa de cada vez. Outra situação também, gente. Eu tenho um bom computador. Eu tenho um bom espaço de escritório para fazer o trabalho. Às vezes tem locutor que não tem. Eu falo assim, eu gravo do meu celular. Realmente eu gravo do meu celular, mas eu já estou acostumada a mexer com ferramentas. Eu tenho um bom celular. Então tudo isso faz diferença. Mas para você que está começando, ganha sua grana, vai investindo, vai pegando nome, vai ficando conhecido, vai aprendendo a trabalhar a tua voz. Tudo é um processo. O grande problema das pessoas é assim, quer ter sucesso sem fazer o mínimo que precisa ser feito. Aí vai lá e aplica as coisas de qualquer jeito, não dá resultado, fala, não dá certo. Não é que não dá certo. É que primeiro você aprende, depois você treina, depois você corrige, depois você vai vender. É isso que é, gente. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma luz para vocês sobre podcast. Funciona, é legal, é bacana, eu super aprovo, mas não para quem está começando, porque eu acho que é um investimento muito alto e você vai ficar muito frustrado porque ele não dá resultado imediato. Diferente do Instagram, que se você trabalhar ele bem, rapidamente você fica conhecido. A maioria das pessoas que eu ajudo na Academia da Locução são pessoas completamente leigas. Gente, a última turma que eu trouxe de alunos da internet, eu fiquei muito impressionada como as pessoas ainda não conseguem fazer nem o básico. Então, dá muito trabalho. Pra gente que dá aula também, dá muito trabalho, porque você tá treinando pessoas do absoluto zero. Então, eu tenho paciência de ensinar. Só que você precisa ser um bom aluno, senão você também não vai aprender. Então é isso, gente. Essa é a definição de podcast. Eu queria dividir com vocês isso, porque eu vejo muitas perguntas de pessoas que estão começando. Esse exercício que eu estou colocando de manhã nas nossas aulas está sendo muito legal, porque durante o dia eu vou conversando com as pessoas pelo direct do Instagram e vou ajudando elas a aprender a fazer um stories, que é uma coisa simplesinha. Mas continua, tá? Continua porque dá certo. Então, o Wilson, é isso aí. Todos querem sucesso, poucos querem o processo. Gente, você só vai ter sucesso se você fizer o que precisa ser feito. Não tem outra maneira. Ficar reclamando que o mercado tá ruim é uma postura de quem não tem maturidade para ter sucesso. Você não vai ter sucesso se você não tiver maturidade. Precisa desenvolver. Eu já falei isso em algumas aulas, acho que na primeira aula do Poder da Comunicação eu comentei isso. Tem gente que acha assim, eu sou locutora há 10 anos, mas quando você vai ver a trajetória da pessoa, ela não fez nada remunerado. Eu até coloquei um apelido, né? O locutor emocionado. Alguém elogiou a voz dele, já faz mais de 15 anos que alguém elogiou a voz dele, e às vezes as pessoas elogiam para ele não ficar chateado, mas ninguém contrata ele. Se ninguém está pagando pelo seu trabalho, tem alguma coisa errada. Seja humilde, aceite aprender. Eu fiz a aula O Poder da Comunicação, eu mostrei lá um pouco do meu trabalho, assim, mais para as pessoas me conhecerem. Eu tenho mais de 30 mil horas remuneradas. Isso me dá confiança de falar, de dar uma aula, de arriscar um trabalho, porque os meus clientes acreditaram em mim ao longo da minha trajetória. Agora, gente, meus amigos nunca me contrataram. Entende? Então, quando você é aquele locutor que só faz sucesso perto dos seus amigos, cuidado. Às vezes a pessoa te elogia de fato porque ela gosta de você, mas ela não entende se você é bom. Ou ela te elogia porque fica com dó de você. Tem isso também. Existem vários motivos pelos quais as pessoas te elogiam. Então, se você for um profissional emocionado, você não vai fazer sucesso, não. Porque você não vai ter o bom senso de melhorar o seu trabalho. Mesmo eu estando aí há tantos anos no mercado da locução, eu não sou a melhor locutora que existe. Mas eu consigo sobreviver às alterações do mercado, porque eu estou sempre atenta.
Tem muita gente que tem a voz mais bonita do que a minha, que fez mais sucesso do que eu e que não ganha um centavo. Então comece a entender o seu momento, respeite o seu processo e faz com amor. Para de se iludir. É de verdade, gente, para com essa ilusão de que eu sou locutor, mas trabalho de graça. Sai fora. Isso aí não é postura legal. Você tem que saber trabalhar direito, você tem que ser remunerado. Se ninguém acreditar no seu trabalho para remunerar, tem alguma coisa errada. Até para você fazer as coisas sem ganhar dinheiro, tem que ter algum tipo de troca de energia. Se você só tá lá trabalhando de graça porque não tem ninguém para fazer aquilo que você está fazendo, isso tem outro nome. E não é profissionalismo, isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Tem que treinar, é isso, Úrsula. Tem que fazer, tem que treinar, tem que corrigir. Eu até comento, tem locutor que ele tá preso na década de 50, esperando uma rádio encontrar a grande voz dele. Gente, acorda. Hoje nós temos muito mais possibilidades de trabalhar. Muito mais. E quando eu falo da loja, da portinha da loja, do interior da loja, tem gente que não acha que é chique. Eu ganhei muito dinheiro em loja, porta de loja, todo o período que eu trabalhei com locução. Mesmo fazendo outras coisas, eu sempre trabalhei em mais de uma área, mas a locução nunca faltou dinheiro. É isso, me estendi demais, gente. Eu acordei 4h30 da manhã para estudar. Então eu preciso tirar um descanso, que daqui a pouco eu vou gravar. E eu só queria dividir isso com vocês, porque eu achei essa pergunta muito boa. E eu acredito que muita gente tem essa dúvida. Quando eu falo de podcast, a pessoa fica assim, mas o que é isso? Agora você já tem uma visão. Bora assistir a aula de hoje. Que a aula de hoje eu trouxe algumas coisas técnicas importantíssimas, como, por exemplo, os níveis da comunicação, os componentes da influência na comunicação. Você precisa entender esses conceitos, porque se na hora que você cai num trabalho, você não tem a menor ideia do que você está fazendo lá, e aí ninguém te contrata, e você pensa que o mercado é ruim. Não, o mercado precisa de gente boa, é porque de fato não tem. Aproveita essa oportunidade, gente. Tchau.